Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Relacionamento com Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será Deus se revela ao homem. Em segundo lugar, vamos falar sobre relacionamento com Deus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a vida no Espírito. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Deus se revela ao homem. Definição de revelação divina. Definimos relação divina como sendo a forma materializada que Deus nos faz conhecer sobre fatos, pensamentos, vontades, mensagens que dizem respeito ao próprio Deus e de forma muito especial a revelação de seu caráter, consolidados em seus atributos naturais e morais, com o objetivo de manter um relacionamento com o homem, tomando este último a imagem e semelhança de Deus. Natureza da revelação divina. O homem é um ser limitado. E por maior que seja o nível de inteligência que ele possua, o homem jamais poderá conhecer a Deus em sua totalidade. Porém, podemos ter um real e significativo conhecimento de Deus devido à sua vontade de revelar-se ao homem, para com ele manter uma plenitude de comunhão. Deus tem se revelado genericamente de 2 formas aos homens, a saber, primeiro, a revelação universal. Deus se revela de forma universal para o homem. Esta revelação é manifestada por Deus de forma generalizada a todos os homens, de todos os tempos e de todas as regiões geográficas, assumindo então um caráter de auto-manifestação do Senhor, para termos a possibilidade de construir solidamente o conhecimento deste Deus maravilhoso em todos os seus atributos. Neste contexto da revelação universal de Deus para os homens, podemos mencionar os seguintes modos de revelação. Em primeiro lugar, na revelação universal, Deus se revela, melhor dizendo, pela natureza. A natureza criada se encontra num estado de equilíbrio, com leis físicas, químicas e biológicas bem definidas e de extremada inteligência que prontificam que existe um Deus todo-poderoso que se revela aos homens através das coisas criadas. No Salmo 19, versículo 1 a 6, nós temos aqui a manifestação da excelência da criação de Deus, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, precipicia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Na carta aos Romanos, em seu capítulo
de número 1, versículo 19 a 20, diz assim a palavra do Senhor: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, aqui nós temos como primeira revelação geral de Deus a revelação pela natureza. Basta um homem olhar para a natureza e aí nós veremos que Deus existe e que Deus se revela através dela. O segundo modo de revelação geral do Senhor é pela história humana. Deus intervém na história do homem, pois é por causa de Deus que nós vivemos. É por causa de Deus que nós vivemos. É por causa de Deus que nos movemos. E é por causa de Deus que existimos. É Ele que coloca e tira reis. Um dos exemplos mais notáveis desta intervenção divina na história humana é a preservação da nação de Israel. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 17, versículo 24 a 28, diz o seguinte, a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um se fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. No primeiro livro das Crônicas, em seu capítulo de número 29, nós vemos também aqui, nós podemos ler também essa intervenção do Senhor na história humana. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Portanto, aqui, Deus também se revela pela história humana. Como terceiro ponto da revelação geral de Deus aos homens, ele se revela pela própria criação do homem. Ao olharmos para a suprema criação de Deus, que é o homem, vemos nele a imagem e semelhança de Deus, no que concerne aos atributos morais, tais como amor, justiça, bondade, santidade, etc. Sendo que é vontade do Senhor que tenhamos estes predicados. Entretanto, quando olhamos para o homem, vemos em sua estrutura física e orgânica a perfeição da mão de Deus na criação.
No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1, versículo 26 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como quarto e último item da revelação geral ou universal de Deus para os homens, nós temos pela crença em uma deidade. Todos os homens, invariavelmente, possuem em sua consciência uma inclinação mística em crer num ser supremo, a ele com superioridade espiritual e poder. Ainda que creiam estes homens ou elejam objetos ou seres imaginários que são falsos deuses, pois só existe um só Deus, e este se chama Jesus Cristo. E nós podemos ler no livro de Atos, capítulo de número 14, Atos 14, versículo de número 8 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 14, versículos 8 ao 18. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Portanto, aqui homens que acreditavam em outros deuses, ou seja, de uma deidade superior. Mas nós temos também uma outra forma de revelação de Deus, além da revelação universal, é a revelação especial. A revelação especial de Deus trata-se de uma revelação pessoal do Senhor a uma pessoa ou grupo de pessoas, com os objetivos de formatar uma comunhão mais particular com Ele, para promover no homem a redenção dos pecados, para a reconciliação com Deus, para a salvação, para o crescimento espiritual, para a adoração e o serviço ao reino de Deus. Consideremos, a partir de agora, algumas formas
da revelação particular de Deus para os homens, a saber, em primeiro lugar, como revelação particular de Deus ao homem, nós temos a revelação pessoal. Neste tipo de revelação, o homem tem uma experiência pessoal e indescritível com o Senhor. Deus se revela pessoalmente ao homem, em linguagem humana, através de sonhos, profecias, palavras, etc., para lhe comunicar ou desvendar a sua vontade para uma determinada situação. Homens como Abraão, Noé, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Daniel e outros tiveram esse tipo de revelação. Vamos ver uma revelação aqui em Gênesis, uma revelação pessoal em Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Deus chama a Abrão e lhe faz promessas. Portanto, aqui uma revelação pessoal. Ainda como revelação especial de Deus, nós temos a revelação pelos seus atos. Deus não é um ser inerte, e por isso ele age através de sinais, através de prodígios e maravilhas, para revelar ao homem que Deus existe e quer ter com este homem um permanente relacionamento de adoração e de comunhão. Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículos 1 ao 11, que diz assim, nesta revelação, no Cântico de Moisés, diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Portanto, aqui neste cântico de Moisés, Moisés revela, fala sobre a ação de Deus libertando Israel dos egípcios na abertura do Mar Vermelho. Ainda como revelação de Deus especial para os homens,
Deus se revela de modo muito especial pela palavra de Deus, ou seja, pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a maior fonte de revelações para o conhecimento de Deus. Não se concebe que um cristão não tenha lido a Bíblia Sagrada pelo menos uma vez. Deus se revela em sua palavra de forma renovada a cada dia. Isto é, um mesmo versículo traz em seu bojo várias revelações a cada dia diferente. É nossa obrigação ler a Bíblia, porque trata-se da própria boca de Deus falando para nós. É ordenança imperativa do Senhor lermos a Bíblia Sagrada. Vamos fazer aqui uma leitura no livro de Ezequiel, em seu capítulo de número 2. Ezequiel 2, versículos de número 8 ao 10, e vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 13, sequencialmente. Então vamos começar do capítulo 2, do 8 ao 10, e depois do 3 até ao 11. Diz assim, ao 13, melhor dizendo, diz assim a palavra do Senhor: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao dos cativeiros, aos filhos do teu povo, e que ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: Bendito seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam uns nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Portanto, aqui o Senhor diz a Ezequiel que ele deve comer o rolo de um livro, ou seja, ler a palavra e falar para o povo de Israel. Portanto, Deus aqui faz um comissionamento do profeta para falar sobre a sua palavra de forma
a revelar o Senhor aos homens. Como quarta e última revelação especial de Deus, e que foi registrada na Bíblia, é pela encarnação do Senhor Jesus. A revelação mais especial de Deus para o homem foi através da sua encarnação, onde o Senhor Jesus veio na forma de homem a este mundo para salvar a humanidade. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, em seu capítulo de número 1, versículos 1 ao 14, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, aqui nós temos, como última revelação especial de Deus para os homens, a sua própria encarnação na pessoa do Senhor Jesus. Mas eu queria voltar um pouco e falar ainda sobre a revelação através da palavra, porque esta palavra aqui é a maior fonte da revelação de Deus para os homens nos dias atuais. E eu queria ler o Salmo, ou quero ler o Salmo 119, em seu versículos 9 a 11, que diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. No Salmo 119, versículo 105, diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Portanto, não deixem de ler a palavra de Deus. Fazendo então um breve resumo do que nós falamos até agora, Deus se revela ao homem, e tem duas formas de ele se revelar: uma revelação universal para todos os homens e uma revelação especial para um homem ou grupos de homens. Na revelação universal para todos os homens, Deus se revela pela natureza, pela história humana, pela criação do homem e pela crença em uma deidade. Na revelação especial, ou seja, a revelação particular, Deus se revela de forma pessoal, pelos seus atos, pela palavra de Deus e pela encarnação do Senhor Jesus. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, relacionamento com Deus. Neste ponto da lição, não nos reportaremos às regras
ritualísticas ou de analogia espirituais para ilustrar o que deve ser o relacionar-se com Deus. Temos registrados na palavra de Deus exemplos pragmáticos de homens que se relacionavam intimamente com Deus e que a partir destes exemplos nós devemos aprender com eles a forma de se relacionar com o nosso Senhor. Optamos por resgatar na Bíblia, na história de Jó, o exemplo de como devemos nos comportar ou ser num relacionamento saudável com o Senhor. Nós podemos citar, dentre as atitudes de Jó e sua história com Deus, os seguintes comportamentos ou as seguintes virtudes. Em primeiro lugar, nós vamos dizer que para ter um bom relacionamento com Deus, nós devemos ser como Jó, que era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Para termos comunhão com o Senhor, devemos ter um caráter ilibado, o que significa ter retidão e amor às coisas de Deus. Como Jó, um homem sincero, um homem honesto e temente ao Senhor. No livro de Jó, em seu capítulo de número 1, a Bíblia registra exatamente estas virtudes de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Como segundo ponto de atitude ou virtude de Jó para um relacionamento com Deus, Jó era um homem de oração, que preservava os valores da família. Na sequência, ainda em Jó, capítulo 1, versículo 2 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Portanto, Jó era um homem de oração que preservava os valores da família. Em terceiro lugar, Jó não murmurava e nem pecava contra Deus. Jó teve a sua saúde, apesar de ter corrido uma tragédia na vida de Jó, onde ele perdeu todos os seus bens materiais e seus filhos, Jó não murmurou e nem pecou contra Deus. É o que diz Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em quarto lugar, Jó era um homem fiel e que amava e adorava a Deus. Jó teve a sua saúde abalada. Já perderam os seus bens e os seus filhos, e agora a sua saúde estava abalada por Satanás. E mergulhou em grande sofrimento de dores físicas e psicológicas. E ainda que instigado pela sua mulher a amaldiçoar a Deus, não fez, provando seu amor
e fidelidade ao Senhor. Jó, capítulo 2, versículos 7 ao 10, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em quinto lugar, Jó demonstrou uma instabilidade em sua fé para se relacionar com Deus. Aqui vai um momento de fraqueza de Jó. E nós, neste sentido, devemos ter o cuidado para que esta instabilidade na nossa fé seja, ou seja, essa estabilidade emocional, espiritual, afete a nossa fé. Vamos ver então. Em meio aos sofrimentos, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Demonstrou o desejo de não ter nascido e se questionou sobre por que os infelizes continuavam vivendo. Porém, o ponto vulnerável de sua fé, e aí é que nós temos que chamar a atenção, foi porque mesmo antes destes nefastos acontecimentos da vida dele, onde perdeu os bens materiais, a família, e agora tinha sua saúde afetada, ele tinha medo de que estes fatos viessem a acontecer em sua vida. É o que ele diz em Jó, capítulo 3, versículo 24 a 26, que diz assim: Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Portanto, Jó aqui tinha medo de que tudo isso acontecesse. E, naturalmente, isso também foi um elemento de fragilidade que na nossa relação com Deus não deve existir. Em sexto lugar, Jó reconheceu que Deus se importava com ele. Jó, sofrendo as amarguras de sua grande dor, de ter sido acusado por Elifaz, seu amigo, em sua primeira fala, de que estava sofrendo por causa de seus próprios pecados, em ato desesperado, pede a morte física. Entretanto, reconhece que Deus se importava com ele e que cuidava dele em todos os dias de sua vida. É o que nós podemos ler no livro de Jó, capítulo 7, versículo 17 a 21, que diz: Que é o homem para que tanto o estimes? E ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade. Pois agora me deitarei no pó, e se me busca, já não serei. Como sétimo atitude ou virtude nesse relacionamento com Deus, Jó reconheceu a soberania e o poder do Senhor. Jó foi interpelado pelo seu amigo Bildade em sua primeira fala, dizendo que ele deveria se voltar para o Todo-Poderoso, pois estava distante, e ainda que os filhos de Jó tinham pecado contra Deus. Ainda falou que os filhos de Jó tinham pecado contra Deus. Porém, Jó, em sua pronta resposta, reconhece o poder e a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. É o que nós podemos ler em Jó,
capítulo 9, versículos 1 ao 13, que diz: Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Orion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Quem fez grandes coisas que não se podem esquadrear, e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvaram os auxiliadores do Egito. Portanto, aqui Jó reconhece a soberania e o poder do Senhor. Ainda como oitava virtude ou atitude de Jó no relacionamento com Deus, Jó reconheceu a insignificância do homem diante de Deus. Jó era um homem trabalhador. Não era... Aliás, Jó ouviu de Zofar, seu amigo, que ele estava sendo castigado por Deus, menos do que ele merecia em sua primeira fala. Porém, Jó respondeu que tinha a convicção de sua inocência e também reconhecia a insignificância do homem diante de Deus. Jó, capítulo 14, versículos 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Portanto, aqui Jó reconhece a insignificância do homem diante de Deus. No seu relacionamento com Deus, Jó, ele demonstra ser um homem de Deus. Jó era um homem trabalhador, ele não era adúltero, ele era justo, ele era caridoso, era generoso, não estava apegado aos seus bens materiais, não era vingativo, nem sovina e nem hipócrita. Jó, capítulo de número 31, versículos 1 a 40, descreve exatamente esta personalidade e comportamento de Jó. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 31, do 1 ao 40. Portanto, todo o capítulo é bastante longo, mas é necessário que façamos essa leitura para compreender
estas qualidades, estas virtudes de Jó. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta com todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não o fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria aos viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-lo pago devidamente e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Portanto, Jó aqui proclama, declara a sua integridade, ou seja, um homem de Deus. E por último, Jó reconhece que seus pensamentos não podem ser comparados aos pensamentos de Deus. Depois de Deus ter falado a Jó sobre a criação, sobre de onde vem a luz e a escuridão, sobre quem faz a neve e as chuvas de pedra, quem faz a chuva, o orvalho,
a geada e o gelo? Quem criou as leis que governam o mundo? Quem dá de comer às aves e os animais? Quem pode enfrentar e vencer a tudo? Os grandes e mais ferozes animais da terra e a todos? Quem é capaz de dizer que Deus é culpado ou injusto? Após todas estas perguntas que Deus fez a Jó, Jó, diante destas questões formuladas pelo Senhor, reconhece que não sabe de nada e que, diante de Deus, deveria ficar calado. Jó, capítulo 40, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 40, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus, que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Porque em certo ponto desta relação, Jó fez algumas censuras. E Deus agora pergunta a ele sobre tudo isso. Jó ainda responde, dá uma segunda resposta ainda no capítulo 42, como uma confissão. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Portanto, aqui enumeramos 10 virtudes de um relacionamento de um homem com Deus, que nós também devemos então ter como exemplo. E recapitulando, nós temos em primeiro lugar, Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Em segundo lugar, era um homem de oração, que preservava os valores da família. Em terceiro lugar, não murmurava e nem pecava contra Deus. Em quarto lugar, era um homem fiel e que amava e adorava a Deus. Em quinto lugar, mostrou instabilidade na fé, uma certa instabilidade. Em sexto lugar, reconheceu que Deus se importava com ele. Em sétimo lugar, reconheceu a soberania e o poder de Deus. Em oitavo lugar, reconheceu a insignificância do homem diante de Deus. Em nono lugar, Jó era verdadeiramente um homem de Deus. E em décimo lugar, ele reconhece que os pensamentos dos homens não podem ser comparados aos pensamentos de Deus. Homens justos, retos, íntegros e fiéis, tementes a Deus, mantém com o Senhor relacionamento permanente de honra, de glorificação e de adoração a Deus. São abençoados pelo Senhor em tudo, como Jó foi, apesar das aflições, das tribulações e das adversidades, que não o desviou de sua fé em Deus. Jó 42, 7. Aliás, a partir do versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia,
e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos agora para o item 3 da lição, a vida no Espírito. Ter uma vida no Espírito não pode ser consolidado somente pela vontade humana. É preciso que sejamos cheios do Espírito Santo, que analogicamente é como uma jangada que tem a sua vela hasteada e o vento, ao soprar de encontro à vela, configura o seu caminho serpenteando o mar. O cristão deve ter a sua vida comandada, dirigida, presidida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo confirma que na natureza humana existe um conflito entre os desejos carnais e o viver no Espírito. E isto ele registra na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 7. Romanos, capítulo 7, do versículo de número 14 até o 25, que diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Todo cristão deve viver segundo o presidir do Espírito Santo, pois o viver em espírito contraria os desejos carnais que nos afasta de Deus. É pelas qualidades do fruto do Espírito que resistimos à consecução das obras da carne. E isso nós podemos ler na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 a 26, que diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Quando temos uma vida no Espírito, a nossa vida é agraciada com importantes benefícios para nós mesmo e para os outros, aos quais nós podemos mencionar. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele nos capacita a realizar obras gloriosas de Jesus. Em segundo lugar, quando o Espírito Santo habita em nós e assim nos leva a compreendermos a verdade de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele nos ilumina para tomarmos as decisões certas em todas as áreas de nossa vida, segundo a vontade do Senhor. O Espírito Santo intercede por nós para nos guardar, para nos proteger, nos livrar e viver bem em comunhão com o Senhor. O Espírito Santo nos santifica, nos afastando cada vez mais das obras e de condutas de pecados. O Espírito Santo nos concede dons espirituais para aperfeiçoar os santos, para a construção do corpo de Cristo, para a unidade da nossa fé, para conhecermos a Cristo e sermos a sua imagem e semelhança espiritual. Isto é viver no Espírito. Concluindo a aula de hoje, um pleno relacionamento com Deus não perpassa somente por ritos litúrgicos. Ter um relacionamento com Deus, na realidade, assim como a manjedoura acolheu o menino Jesus em seu nascimento, devemos nascer de novo, transformando então o nosso coração em uma manjedoura para acolher Jesus, realizando sempre a sua vontade em tudo na nossa vida. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.